Questão número 2. Coloca-se uma bússola nas proximidades de um fio retilíneo vertical muito longo percorrido por uma corrente elétrica contínua I. A bússola é disposta horizontalmente e assim a agulha imantada pode girar livremente em torno do seu eixo. Nas figuras abaixo, o fio é perpendicular ao plano do papel, com a corrente no sentido indicado, saindo. Assinale a posição de equilíbrio estável da bússola imantada, desprezando o campo magnético terrestre. Vamos agora à solução da questão número 2, onde nós vemos um fio, ok? A corrente elétrica é o fio visto de cima, a corrente elétrica está saindo do papel, ou seja, para cima, né? No sentido vindo em direção ao observador, né? E ele quer saber qual é a posição da bússola quando eu coloco ela nesse ponto. Primeiro passo, senhores, preciso saber como funciona uma bússola, né? A bússola, ela é um objeto de orientação, né? Segundo ao campo magnético da Terra, né? Reparem que a bússola, ela é desenhada dessa maneira, é como se fosse um losango, né? E ela tem a parte pintada dela como sendo o norte dela, ok? E a outra parte sem pintar é o polo sul. Então, basicamente, é assim que funciona uma bússola, né? E ele na questão faz questão de dizer também aí que ele está muito próximo a esse fio. Então, a gente vai desconsiderar o campo magnético da Terra, tá certo? É o que ele fala, ele despreza o campo magnético terrestre, né? Como é que a gente representa, então, o campo magnético gerado por esse fio? Regra da mão direita, ok? Nós temos aqui o sentido do I, né, que é o dedão, tá certo? Nós temos aqui a palma da mão, que é o B. Então, ó, você vai colocar o sentido do I no dedão e você vai dar o tapa. Na verdade, o campo magnético, senhores, ele está voltado para cima. Reparem bem, ó, ele é perpendicular à linha de campo, né? Aqui a direção do centro, né? Aonde está o fio, então ele forma uma circunferência em torno desse fio, né? Tá aqui, esse é o vetor campo magnético ou vetor indução magnética. E a bússola, senhores? Bom, como o campo magnético ele vai sempre do norte para o sul, quando você for desenhar a bússola, meus amigos, como é que vai ficar o desenho da bússola? Ela vai ficar apontada na direção justamente nesse sentido, ou seja, da reta tangente ao campo magnético, ou seja, na mesma direção desse campo. E para onde fica a parte pintada? Senhores, como aqui eu tenho um campo magnético, ele vai sempre do norte para o sul, é porque a parte pintada da bússola está para cima, porque é o polo norte apontado para onde? Para a direção sul, e o polo sul apontado na direção norte, ok? Então, a representação melhor, né, dessa bússola, segundo a orientação desse fio, senhores, o gabarito é a letra B, ok? Um grande abraço, senhores, e até a próxima questão, meus amigos.